eu queria chamá-los para a gente relembrar a estrada do dano imaterial. Isso porque a gente já ouviu falar muito de dano moral, ele é um assunto que todo mundo entende, todo mundo gosta, espero que nem todos sintam. Mas a gente tem um hábito, ainda mais depois da reforma, de achar que as coisas estão erradas. Com relação ao dano imaterial, eu espero mostrar a vocês que algum acerto houve na reforma. O dano moral, antes, era absolutamente indenizável. Ele representava você ir em busca de uma recompensa pela dor. Aliás, ontem a gente ouviu essa expressão aqui. Essa era uma grande dificuldade, porque o dano existia, mas ele não era indenizável. Graças a Deus, essa dificuldade foi superada. Nós não entendemos mais que se trate de recompensar a dor. Não é estabelecer preço à dor, em nenhuma hipótese, porque a dor não tem preço. O que nós estudamos e divulgamos é que o que se busca é uma compensação. E até essa é a razão da gente não dizer que este tipo de dano é um dano de reparação. Não se repara um dano imaterial, porque aquilo que você sofre, você não consegue retornar. Então, a gente diz que ele repara. Então, é um dano reparável. A gente só saiu desse limbo de imaginar que a gente estava estabelecendo um valor à dor em 1988. Lá, no artigo 5º, nós recebemos a lição e a missão de indenizar o dano imaterial. E aí, nós, os operadores do direito, tínhamos uma outra dificuldade, porque a legislação dizia que a competência para julgar o dano imaterial, mesmo nas relações de trabalho, eram da Justiça Estadual. E com o respeito aos juízes estaduais, eles não reconhecem a lida laboral, que é cheia de meandros. Mas isso também a gente já resolveu. Lá em 2004, uma emenda disse: dano imaterial ocorrido nas relações de trabalho é competência da Justiça Laboral. Pronto, já estamos nas mãos dos especialistas. A coisa vai melhorar. Mas aí a gente teve outra dificuldade. E a dificuldade era com relação aos critérios de indenizabilidade. E eu vou dizer para vocês que é um segredo, até hoje a gente continua com essa dificuldade, mas já existe alguma luz. Mas entre essa época em que nós tínhamos essa inicial dificuldade, eu preciso registrar que houve um desvio gravíssimo da essência da ocorrência do... isso porque os advogados dos reclamantes incluíam a questão do dano imaterial nas reclamatórias apenas como uma obra de negociação. Eu entendo até o esforço que se faz para recompensar o reclamante, mas eu fiquei muito assustada no dia em que 90% dos meus alunos de especialização diziam assim: ah, professora, mas isso é normal? Todo mundo põe. Não, não é normal. Até porque, para a gente chegar no momento em que nós estamos da indenização, foi um longo caminho. Foi um caminho muito árduo. Reconhecer o dano imaterial como um dano indenizável exigiu de nós todos, um grande esforço. Porque o dano sempre existiu, só que antes ele estava a descoberto. E esse desvirtuamento da sincera essência da indenizabilidade
criou um conjunto de jurisprudências absolutamente difícil, porque criava respostas díspares. Então, imagine o seguinte exemplo. 2 gerentes de uma empresa são vítimas de assédio moral, oriundas de um supervisor geral, no mesmo local, na mesma época. As reclamatórias são interpostas no mesmo dia, em razão de um mesmo advogado. A resposta vinha, um recebia 5.000 e outro recebia 10.000. Como o advogado dos reclamantes justificavam isso? É muito difícil de explicar. E aí, nós, operadores do direito, estudantes de direito, ficávamos buscando amparo em legislação extravagante, porque nós não tínhamos, na nossa legislação de que nós nos utilizamos, uma legislação específica. Foi aí, então, que veio a reforma. E essa reforma, ela teve por objeto grande alteração naquilo que nós estávamos habituados a utilizar, naquilo que nós estávamos habituados a ensinar e naquilo que estávamos habituados a aprender. E, além do mais, quando o legislador criou a reforma, ele lançou um olhar, e isso é importante que a gente reconheça, de que se ele usasse uma expressão que é muito mais usual nossa, ele não estaria abarcando as diversas lesões, ou a grande maioria das lesões. E é por essa razão que o artigo 223 não trata de um dano imaterial, ele trata de um dano extrapatrimonial, porque ele entendeu que, com respaldo na doutrina, ele precisava incluir, além do já famoso dano imaterial, também o dano existencial, que é uma figura nova para nós. Nova no sentido de reconhecimento também, mas já existe há bastante tempo. Então, a reforma incluiu lá o artigo 223, deu as letras A e G, pronto, já estão resolvidos os nossos problemas. Não, não estão resolvidos as nossas dificuldades. Primeiro veio o artigo 223-A, dizendo que aplicam-se à reparação de dano de natureza extrapatrimonial apenas os dispositivos deste título. Foi exatamente essa cara que está aí que a gente fez. Como assim? E tudo que a gente tem estudado a esse respeito? Não, o legislador queria que fosse só isso. Ele queria, mas ele não vai levar, porque não será assim, obviamente. A segunda dificuldade que nós encontrávamos no artigo é que a lei estabeleceu um rol de direitos acobertados pela indenizabilidade, imaginando que se tratava de números clausos. Obviamente não são números clausos. Obviamente as lesões a que nós estamos dispostos ou disponíveis, entre aspas, na nossa relação diária, não são só aquelas. E, obviamente, não são só aqueles direitos que serão resguardados. Então, não se trata, obviamente, de números clausos, as disposições da letra C e D do artigo 223. A letra G do artigo 223 busca, então, trazer os contornos que devem ser relevados na consideração da indenização. E eu estou mostrando, acho que vocês não vão conseguir enxergar daí, porque nem eu estou enxergando direito aqui, é uma tabela de valor indenizatório utilizada pelo Supremo, que rodou as páginas do Facebook, mas era fake, porque ele não está usando hoje, mas ele já usou. E eu faço questão de ler a vocês, que diz assim, ó, estupro em prédio público, o segundo grau dá 52.000 de indenização, o STJ vai manter 52.000. Se for inscrição indevida em cadastro de inadimplente, é 232.000 no segundo grau e 10.000 no STJ.
E aí tem um lá que consta, a última linha lá, se for erroneamente encarcerado, não há dano. Provavelmente para quem fez, né, só. Mas vejam que a gente já utilizava esse sistema de tabelamento há algum tempo. Assim que o dano foi reconhecido como indenizável, como nós não tínhamos os elementos que nos ajudassem, a gente ia se servir de outras legislações. Aqui no nosso Estado, a Justiça Estadual tinha uma linha mais ou menos igual a essa. Então, se cortou o dedo mindinho, se ficou sem isso, sem aquilo, enfim, eles já tinham mais ou menos uma linha. Só que isso não era suficiente. E aí, o artigo 223 veio buscar dar um aclareamento a essas discussões e estabeleceu alguns nortes, como a natureza do bem jurídico, a intensidade, enfim, alguns dados que podem ajudar o julgador. Esses critérios, eu preciso destacar que não são novos. A desembargadora Nélia Lichum, lá de São Paulo, já utilizava há bastante tempo esses critérios. Ela fazia mais ou menos um sistema de dosimetria. Lá nas nossas lições de direito penal, que para mim já passam há muitos anos longe, mas ela usava esse sistema para justificar e fundamentar o valor indenizatório. E esses valores indenizatórios, além de utilizar esses critérios, obviamente, eles precisam levar em conta outros fatores, como, por exemplo, a liquidez empresarial. Adianta eu estabelecer um valor indenizatório de R$100 mil se a empresa não é líquida? Não. E claro que a gente sempre imagina que, mas aqui na nossa cidade, mas a gente tem que pensar que existem empregos em cidades do interior. Quando eu estabelecer um valor alto de indenização, eu posso estar dizendo à empresa, você vai ter que fechar. E aí outros empregos ficarão sem respaldo. Além disso, obviamente, a gente tem que levar em conta o momento econômico do país. Porque não dá para a gente fechar os olhos para isso. E, claro, as habilidades judicantes que se espera de todos os juízes. A maior dificuldade, entretanto, vai se concentrar na questão do tabelamento. Isso por quê? Porque nós vínhamos andando uma longa estrada discutindo que não se trata de olhar para a ofensa, se trata de olhar para a vítima. É dela que eu preciso olhar, é a ela que eu preciso responder e é a ela que eu preciso zelar. A professora Maria Celina de Moraes, na obra dela, ela diz, você não pode se preocupar com a ofensa, você não pode se preocupar com o ofensor, porque o ofensor provavelmente continuará sendo um ofensor, apesar da indenização. Mas a vítima é única. Ela é especial, ela é ímpar, é ela que precisa ser o nosso objetivo. E aí eu responderia que, levando em conta o que se estabeleceu com a reforma, que não, que os artigos não vão majorar os valores indenizatórios. Há uma, porque a gente sabe, todo mundo sabe, que o número de ações distribuídas caiu vertiginosamente. 60% menos reclamatórias desde a implantação da reforma. Esse é um dado que, de um lado, assusta, obviamente, né, porque a grande maioria de nós provavelmente vai ter que ser mais criativo, mas também porque, provavelmente, agora, os advogados dos reclamantes ou dos ofendidos, eles vão tomar um certo cuidado. Se antigamente utilizavam o dano como se ele fosse um as na manga, agora tem a verba sucumbencial, que aumenta o risco do litígio. Isso talvez impeça que eventual aventura jurídica não ocorra. Aquele que sofreu o dano, aquele que tem
as linhas efetivas, ok, ele vai entrar e, obviamente, vai ganhar. Mas eu diria também que a resposta é não, porque agora há uma ideia de que as indenizações serão mais igualitárias. Há uma tendência mais à homogeneidade. E eu consigo justificar esses valores com base na lei. Além disso, a gente precisa lembrar que a ideia era de que eu vou resgatar a essência da indenizabilidade e ela vai servir efetivamente como uma forma de compensação, e não mais como uma forma de negociação. É uma fase de ajuste, ninguém de nós ainda tem certeza absoluta, mas a gente precisa estar aberto a essa modificação. Nós saímos de uma zona de conforto, teoricamente um conforto legislativo, é uma novidade, e nós só vamos entendê-la à medida que nós aceitemos que essa é a nossa missão. Nós estamos aqui agora refletindo a respeito disso. Alguns de vocês, ou a grande maioria de vocês, nasceu muito depois da Constituição de 88. Eu estava na graduação em 88. E foi um susto para nós, porque alguma parte da graduação era uma Constituição antiga. Na metade da graduação virou uma Constituição nova. Depois que eu virei advogada, numa hora, eu atuava em outra área, que não é essa área nobre, houve uma legislação que quebrou todos os modelos que eu tinha estudado até então. Foi um susto, mas as coisas se acomodaram. Eu tenho absoluta certeza e esperança de que, se nós nos esforçarmos e se nós estivermos abertos a essas mudanças, nós retiraremos da reforma o que ela tem de bom, e ela tem coisas boas. O que nós olhamos hoje é que os nossos operadores do direito precisam ajudar os seus clientes a resgatar a ética nas suas relações de trabalho e, efetivamente, implantar ou resgatar a solidariedade. Isso porque o mundo é um mundo líquido, que Bauman já explicou muito bem, mas nós nos distanciamos uns dos outros e, com isso, nós dificultamos a vida do outro também. E essa é uma razão para a gente repensar a ideia que a gente tem e que a gente quer daqui para frente. Nós estamos numa relação em que, de um lado, num vértice, eu tenho um empregado que é hipossuficiente, que precisa de ajuda. Eu tenho um empregador, ou a empresa, que está num ritmo acelerado, que precisa responder à altura às exigências dos seus clientes. Eu tenho o Estado, que não quer regular adequadamente as relações. Eu tenho uma órbita que fica dependente da empresa, mas eu tenho principalmente os operadores do direito, que somos nós, os estudantes, e que precisamos fazer uma revelação ética, precisamos restaurar a ética nas nossas relações, a fim de que nós hajamos com mais responsabilidade e chamamos os indivíduos a assumir a sua responsabilidade. Eu vou destacar uma fala que está na encíclica Laudato Si, em que o Papa Francisco diz: os custos humanos são sempre também custos econômicos, e as disfunções econômicas acarretam sempre também custos humanos. Renunciar a investir nas pessoas a fim de se obter uma receita imediata é um péssimo negócio para a sociedade.
Nós estamos, então, diante de uma grandeza ilimitada, de uma mudança absoluta. Então, nos resta estudar, refletir e estar aberto às modificações, lembrando que é uma responsabilidade que se mantém por muito tempo, ela não ficará só neste momento, e não se trata de uma responsabilidade que não esteja fundada na globalidade, mas que precisa relembrar sempre a importância do ser humano. Eu vou encerrar lendo um trecho de Leminski, que, para quem não é daqui, é um grande poeta da nossa cidade, que já se foi, já foi para outro espaço, mas que escrevia músicas, inclusive, com Raul Seixas, o que é um bom currículo Lattes para ele, né? E ele diz, isso de ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Eu tenho absoluta esperança disso. Muito obrigada. Se quiserem, fiquem à vontade. Mas as principais da mesa já foram... reafirmando o que nós falamos mais cedo, justificando a ausência do professor Rafael Miziara, por motivos profissionais, foi convocado para um trabalho de urgência, e também a ausência, após as suas participações, do professor doutor Vitor Russomano Júnior e da doutora Daniela Brandão, em razão do horário do voo deles de retorno às suas cidades. Nós temos um tempo e agradeço a participação de todos aqui presentes, recebendo várias perguntas e, em especial, sobre o último tema que foi abordado, porque eu repassei para o doutor Vitor, né? E a segunda pergunta foi sobre a transcendência, que ele disse que ninguém sabe. Então, estamos tranquilos. Eu anotei aqui, doutora Nádia, uma pergunta que veio a respeito de sucumbência, na hipótese de um magistrado, ao apreciar um pedido de condenação em dano moral, na hipótese de a parte requer um dano grave e ele reconhece um dano leve. Se haveria nessa hipótese, uma sucumbência recíproca, ou se seria o caso de condenar tão somente a parte vencida no integral, né? Bom, antes de mais nada, eu tenho uma dó do juiz, porque eles vão ter que explicar o que é ofensa de natureza leve, média, grave e gravíssimo. E não vai dar para a gente utilizar os critérios lá do direito penal, eu já andei olhando, eles não vão se encaixar exatamente como a gente gostaria. Então, é bem difícil, né, responder essa questão. Oi, querida. Porque se eu estivesse no lugar do juiz, que graças a Deus eu não estou, a doutora... Eu tenho alguns amigos juízes, inclusive um deles está aqui, a doutora Nancy, mas eu entendo que, se você requereu, em razão de uma ofensa grave, e você só recebeu uma ofensa leve, eu entendo que se trata de uma sucumbência parcial só. Não tem como ser diferente. Mas, graças a Deus, não serei eu que precisarei julgar e fundamentar isso. Principalmente porque
a gente precisa levar em conta, como eu disse até agora, a questão da vítima. E, às vezes, a gente tem empregados, né, que sofrem agressões iguais, de um mesmo ofensor, mas reagem de modo diferente. Então, eu sempre dou um exemplo em sala de aula, o João vai lembrar disso, que é um empregado resiliente, alguém que verga, mas não quebra. Ele entende essas agruras diárias como se fossem naturais. É quase como se pensa nos Estados Unidos. Mas a gente tem o empregado hard. Como vocês são muito jovens, vou contar para vocês que havia um desenho animado no meu tempo de criança, portanto, no século passado, que tinha o Leão da Montanha. O Glombe está fazendo que sim, então eu acho que ele se lembra. E o amigo dele era uma hiena. Como todo mundo sabe, a hiena só transa uma vez por ano, come carniça e ainda dá risada. Só que esta hiena não era assim. Esta hiena de tudo reclamava. Tudo que o amigo dizia para ela fazer, ela dizia: ó dia, ó vida, ó azar. Vocês conhecem algum hard? Eu tenho certeza que vocês conhecem. A mesma ofensa vai gerar um reflexo para o hard de um jeito e para o resiliente de outro. O mesmo agressor. Então, vejam que, além de precisar estabelecer qual é o tipo de ofensa, qual é o grau da ofensa, o juiz ainda vai ter que olhar para a vítima. Ele vai ter que dizer, mas qual é o reflexo que teve a essa vítima? E eu preciso dizer também que o meu encontro com o Glombe, a primeira vez que a gente foi apresentado, através de uma amiga comum, a doutora Laíses, o nosso assunto era exatamente isso. Como provar o dano moral, o assédio moral. É dificílimo. E aí, o Glombe, claro, me deu uma aula de dano moral, de assédio moral. Talvez seja essa uma das razões de eu gostar tanto do tema. E o destaque mais importante não vai ser só esse estabelecimento, ele vai ter que olhar para a vítima também. E saber o quanto isso ficou, em que nível essa vítima foi efetivamente afetada. Então, não é uma resposta definitiva, até porque ninguém a tem ainda, mas eu imagino que vai seguir mais ou menos nessa linha. Eu gostaria de até acrescentar, porque nessa última semana, em razão das minhas atribuições lá no Tribunal Regional do Trabalho, surgiu já um debate a respeito disso, porque o caso era um recurso ordinário em que a parte pretendia a reforma, porque o juiz reconheceu que houve sucumbência recíproca, porque o pedido de indenização por dano moral tinha como causas de pedir a violência em que as agressões foram praticadas, a exposição que o empregado teve perante os seus colegas, e mais uma hipótese que, se eu não me engano, foi a publicidade que o tema teve na empresa. E ele reconheceu o direito à indenização com relação a 1 e negou em relação a 2. E eu e os meus colegas, nós fomos pesquisar e encontramos já uma doutrina do professor Manuel Antônio, que ele faz uma diferenciação entre essa questão da sucumbência integral e parcial, que só haveria a sucumbência integral em relação aos pedidos, e não em relação às causas de pedir de cada um dos temas. Basicamente seria, se o reclamante pede dano moral em relação à revista íntima, a assédio moral e mais algum assédio sexual, vamos dizer,
e não é reconhecido em nenhum deles, aí sim haveria sucumbência integral. Aqui, com base nessa hipótese, em que ele questiona o dano grave e leva apenas o dano leve, seria o caso de sucumbência integral da outra parte, porque quem levou ele, apesar de pedir mais, ele levou menos, mas dentro daquela causa de pedir, né? Se você e o professor Manuel Antônio estão dizendo isso, pelo menos a gente já tem uma referência para estudar, né? Então, mas eu acho que vai ser uma missão bem difícil. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil gerar essa órbita do leve, do médio, do grave, do gravíssimo. Não vai ser fácil. Mas eu continuo esperançosa, até porque eu sou naturalmente esperançosa. Tem mais alguma? A gente eu não acho que tem mais. Tem mais tempo, tem mais um tempo. Só para não atrapalhar. Aqui da doutora Diane de Marche, advogada, ela pergunta qual argumento que podemos utilizar para contestar a utilização pelos magistrados da tabela SUSEP ou da tabela do seguro DPVAT na condenação de dano moral em caso de acidente de trabalho. Bom, vou sugerir para a Diane que a gente tem alguns estudos a respeito disso que podem ajudá-la. Eu sugeriria que você visse Maria Celina Moraes, que faz efetivamente essa análise, dizendo essencialmente o seguinte: se eu usar um tabelamento, eu não estarei acobertando de segurança jurídica a relação que foi posta em litígio. Isso porque os objetivos da reparabilidade e da indenizabilidade não estarão concentrados na vítima, e ela precisa ser o ator principal dessa reparabilidade. Então, sempre que o juiz... eu até entendo que os juízes utilizem algumas listas. Os juízes utilizavam, por exemplo, antes, a da lei de imprensa, que havia lá também já uma lista com um rol de valores. Eu até entendo, mas utilizar-se um tabelamento específico, nesse caso, ainda mais agora, eu entendo que você pode buscar essas justificativas asseverando que não se trata de olhar o valor econômico, não se trata de olhar a ofensa, mas se trata efetivamente de olhar para a vítima, que é o ator mais especial dessa relação bastante intrincada.